Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal A Serviço da Administração, o canal que vocês já sabem, é um canal para se ficar sempre atualizado sobre negócios, trabalho e gestão. Bom, meu nome é Thiago Batista, sou produtor de eventos no CRA São Paulo e apresentador aqui dos nossos webinars. Eu vou passar aqui alguns convites, alguns recados para vocês nesse início, e daqui a pouquinho a gente já vai direto para o assunto de hoje, que vocês já sabem qual é, que é contribuição dos portos no desenvolvimento da região sul do Brasil. Vamos ver se a galera de logística aí, os administradores principalmente que trabalham nessa área vão comparecer aqui em peso no nosso evento. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem que está chegando. Olha, o Afonso Filho está aqui com a gente. Boa noite, Afonso. O João Sales Neto, coordenador do Glog, está aqui presente também. Seja bem-vindo, João. Boa noite também para a Regina Azevedo, que está aqui com a gente também. A Cláudia Marcos, o Henrique Lima. Boa noite, Henrique. Uma galera aqui, ó, participando do nosso chat, muito bacana. Rodrigo Oliveira, que, né, Rodrigo que não poderia faltar, está sempre aqui com a gente nos nossos eventos. O Rômulo Juan está aqui também, já está perguntando como é que faz para emitir os certificados. Boa, Rômulo, já vou explicar direitinho aqui para vocês como é que faz. Vamos ver quem mais está aqui. A Nath Ribas está aqui também. Boa noite, Nath. Boa noite, Carlos Costa. Eu vou propor um networking aqui no nosso chat hoje. O que vocês acham? Coloquem aqui para mim no chat com o que vocês trabalham, né? O cargo de vocês. Se quiser colocar até o link do perfil do LinkedIn, até para vocês se conhecerem melhor também, né? Para a gente ver qual que é a turma que está presente aqui no nosso chat hoje. Então, coloque se você trabalha nessa área, né? De logística, já coloca aqui o cargo que você possui, a empresa. Aí a gente vai conversando aqui, vamos ver qual que é o perfil da nossa audiência aqui hoje. Ó, o Alan Alencar, de Morumbi, São Paulo. Vamos ver quem mais está chegando. E vão colocando aqui para mim também, pessoal, se é a primeira vez que você está aqui no canal A Serviço da Administração. Quero saber se tem gente nova aqui acompanhando a gente. Ó, tem gente de outros estados também, como sempre, é muito bacana ver pessoas de outros estados participando aqui dos nossos eventos. A Marli Vila Flor, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vinda, Marli. Boa noite. Boa noite para o Vinícius Rodrigues também. É isso aí, gente. Vão colocando aqui no chat a atividade de vocês. É até bom para que os nossos convidados aqui hoje, o Renê e o Thiago, possam conhecer um pouco mais sobre vocês. Vamos aproveitar que o momento ao vivo é legal por causa disso, né? Essa nossa interação aqui pelo chat. Danilo Nunes, doutorando na PUC, com pesquisa no segmento de logística. Seja bem-vindo, boa noite, Danilo Nunes. Bastante gente aqui com a gente. Bom, enquanto vocês vão colocando aqui para mim as informações no chat, eu vou passar alguns recados. Primeiro, eu queria dizer que esse evento aqui, ele é gravado, então, se vocês não conseguirem acompanhar tudo hoje, vocês podem assistir depois ou até assistir novamente, né? Então, fica aqui essa dica para vocês. O legal também é que vocês podem compartilhar esse conteúdo agora aí nos grupos de WhatsApp, porque se a pessoa não conseguir assistir agora, ela vai conseguir ver depois. Aproveitem nesse momento ao vivo para ajudar a gente, para a gente alcançar um número grande de pessoas aqui. Já compartilhem no grupo, pode ser no grupo da família também, não tem problema. Principalmente com os colegas, né, profissionais da área. Eu já compartilhei aqui nos meus grupos, compartilhem também aí para nos ajudar. Vai ser bem legal. O nosso amigo aqui perguntou sobre os certificados, né? Vamos lá. Como é que funciona o certificado? Primeiro, vocês precisam já ter realizado a inscrição lá no nosso site, e o segundo passo é a gente vai colocar um link aqui no chat que vocês vão ter que preencher com o CPF de vocês e dar um OK. É simples assim. Tendo já realizado a inscrição no nosso site, vocês vão preencher um formulário com o CPF de vocês, através de um link que a gente vai colocar aqui no chat do YouTube, lá para o finalzinho do evento. E aí, em até 2 dias úteis, esse certificado chega para vocês.
tomem cuidado, porque às vezes esse certificado vai para spam, então dá uma verificada lá para ver se você não recebeu, se está no spam, tá bom? Para que isso não aconteça, de ir para o spam, adicione a gente aos contatos, que é app.online@crasp.gov.br. Combinado? Vamos ver quem mais está chegando aqui. A Pamela Rocha, boa noite, Pamela. O Álvaro Fagundes Júnior, que é membro também do Glog, está aqui com a gente. Boa noite, Álvaro. Ó, o Rômulo já agradeceu aqui pela resposta. É isso aí, Rômulo. Ó, a produção aqui já colocou aqui no chat também uma coisa importante, né? Esse link que fica aqui no chat, ele tem um tempo, né? De duração. Então, depois que a gente coloca ele aqui, ele tem 20 minutos de ativação, até para dar uma legitimidade para esse processo, né? De emissão de certificado. Então, vocês têm até 20 minutos depois do encerramento do evento para preencher esse link, tá? Então, mas assim que aparecer aqui, eu recomendo que vocês já coloquem lá o CPF, já dá Enter, porque aí já está resolvido, né? Vocês vão garantir o certificado de vocês. Bom, eu não vi aqui se tem alguém aqui hoje pela primeira vez no nosso canal, mas eu não posso deixar de falar. Se você está aí do outro lado da telinha, ainda não é inscrito nesse canal, invista em você, invista na sua carreira, nos resultados da sua empresa, faça a sua inscrição no nosso canal, participe aqui dos mais de 25 mil inscritos. Isso com certeza vai te ajudar e conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa muito importante e aqui vocês vão ter acesso a conteúdos atualizados, sempre. A gente está sempre aqui de terça e quinta-feira realizando eventos para ajudar principalmente os profissionais da administração, mas a gente sabe que são assuntos que acabam ajudando diversos profissionais de tantas outras áreas também. Então, venha fazer parte aqui do nosso canal. Se você aí também que está do outro lado da telinha já gostou do tema de hoje, curte o nosso vídeo também. Não deixa de deixar o like no vídeo. Eu já curti aqui o vídeo. Espero que vocês curtam aí também. Por enquanto somos 53 pessoas, mas continue me ajudando no compartilhamento desse link aqui nos grupos de WhatsApp, que com certeza a gente vai aumentar esse número. Foram quase 200 pessoas que se inscreveram, então deve ter muita gente chegando aí também. Vamos ver quem está aqui no nosso chat. O Anderson Rodrigues Santos está aqui com a gente também. Boa noite, Anderson. O Rômulo também está aqui com a gente. Já falei do Rômulo. O Darlisson Silva está aqui também, do Pará. Boa noite, Darlisson. Muita gente chegando. Bom, também não posso deixar de comentar sobre a nossa pesquisa de satisfação, tá? Lá no finalzinho a gente vai colocar um link para que vocês deem um feedback para a gente, para falar o que vocês acharam dessa transmissão, sugerir novos temas, tá bom? Para a gente tratar aqui nos nossos eventos. O Luiz Garnica, meu parceiro aqui de produção, já colocou aqui na telinha para eu não esquecer. O nosso Instagram, gente, eu estou fazendo até uma campanha aqui sem autorização do meu chefe. Inscrito no canal é seguidor no Instagram. Então, se vocês querem, de uma forma fácil, ter acesso à nossa agenda de eventos, não deixem de seguir a gente lá. Eu gosto do Instagram porque ele tem essa facilidade de você bater o olho na imagem e já sabe do que se trata, né? A gente está sempre acompanhando. Então, segue a gente lá também no Instagram, porque aí vocês não precisam se preocupar em sempre buscar o conteúdo, a nossa agenda lá no nosso site. Vocês vão ter essas informações fáceis ali no dia a dia, né? Então, uma dica muito importante. Fora que a galera lá do Instagram sempre coloca novidades, informações sobre a profissão, vocês vão curtir bastante. Então, se inscreve aqui no nosso canal e segue lá no Instagram que vocês não vão se arrepender. Ah, ó, meu chefe está falando aqui no chat que eu não vou levar bronca, que ó, a campanha está aprovada. Ainda bem, hein? Olha, vamos ver quem mais está chegando aqui. A Thalita Adriele, estudante de administração. Bacana, Thalita, seja muito bem-vinda. A gente recebe sempre com bastante carinho aqui os estudantes, porque a gente sabe que estudante é o futuro, né? O nosso futuro aqui, o futuro da profissão. Então, são sempre muito bem-vindos. Bom, já falei bastante, né? Agora eu acho que chegou a hora, já que vocês já curtiram o nosso vídeo, já compartilharam o link, se inscreveram no canal, seguiram a gente no Instagram.
já posso passar então aqui para os nossos convidados. Hoje, o evento é uma realização em parceria com um grupo de estudos que nós temos no CRA São Paulo, que é o GELOG. Mas o que é o GELOG? O GELOG é o Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística. É um grupo composto por profissionais voluntários que debatem diversos temas, né? E depois do resultado dessas reuniões, desses debates, eles trazem aqui alguns conteúdos, às vezes com convidados do próprio grupo, às vezes com convidados externos, e hoje a gente vai ter dois convidados. Um deles é o Thiago Toni, que é um administrador também e faz parte como voluntário do GELOG, e o René, que é um convidado do grupo, René Vlach, que é um convidado do grupo que vai compartilhar aqui conosco um pouco da sua experiência lá nos portos da região sul do nosso país. Então vamos lá, Luiz, me coloca aqui o Thiago Toni, para eu dar boas-vindas aqui para ele. Boa noite, Thiago. Seja Boa muito noite. bem-vindo. Eu não estou te vendo ainda, eu estou vendo, me parece que a sua câmera está travada. Agora? Vamos ver se eu consigo recuperar você aqui. Olá. Bom, vamos lá. Eu não sei se o problema é comigo aqui, mas eu não consegui te visualizar, Thiago. Mas eu sei que tem também a Ioka e a Mamoto aqui, já de reserva, preparada para entrar também, para poder introduzir aqui o nosso convidado. Ah, agora o Thiago apareceu. Que bom. Vamos lá, Thiago. Boas-vindas para você, Thiago. Desejo aí uma ótima conversa com o nosso convidado de hoje, né, o René Vlach. E agora a palavra é tua. Um bom evento aí, um bom Obrigado. bate-papo. Eu volto lá no final. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pela apresentação. Um abraço. Eu sou o Thiago Toni. Boa noite a todos. Eu sou membro do GELOG há 1 ano e meio. E como o Thiago Batista comentou, né, nós somos o grupo de excelência de logística e cadeia de suprimentos. Nós somos um grupo, né, de profissionais ou acadêmicos, né, que se interessem em participar desse grupo. Inclusive, a gente deixa aberto aqui também aqueles que estão nos assistindo, quem desejar conhecer um pouco mais, entrar em contato conosco, né, até fazer parte do grupo é possível, né, através de candidatura, através do site do CRA, do Conselho Regional de São Paulo, é possível ter acesso ao nosso grupo e as informações para poder se candidatar e fazer parte desse grupo. Como o Thiago comentou, né, a ideia do grupo é a gente fomentar e disseminar os conhecimentos nas áreas de logística, suprimentos, cadeia de suprimentos, né, estreitando um pouquinho a relação entre o mundo acadêmico, o mundo corporativo e fazendo essas pontes, né, essas conversas, onde a gente acaba compartilhando ideias, disseminando o conhecimento. Então, é uma parte muito importante. Oi, Thiago, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Aqui na ferramenta, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz aqui da produção. Nós estamos te vendo na ferramenta, mas para o YouTube não está aparecendo a sua tela. Agora apareceu. Então, vou pedir para você se apresentar de novo. Nós estávamos te ouvindo, mas não estávamos te vendo. Perfeito. Muito bem. Então, boa noite a todos. Agora me vendo. Eu sou o Thiago Toni, sou membro do GELOG há 1 ano e meio. O GELOG é o grupo que o Thiago falou, né? Um grupo de excelência em logística e cadeia de suprimentos, é um grupo voluntário, né, de profissionais do mundo corporativo ou acadêmico, e a ideia do grupo, como o Thiago comentou, né, é a gente sempre trocar, compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, esse é o fundamento principal do grupo, e hoje aqui, através desse webinar, né, a gente espera contribuir um pouco nesse sentido, nesse compartilhamento de ideias e informações sobre esse universo, né, que é muito extenso, de logística e cadeia de suprimentos. Então, eu tenho o prazer aqui de chamar o René War, que é nosso convidado de hoje. Por favor, René. Prazer estar aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo, René. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas aí eu deixo você se apresentar também.
O René, então, é nosso convidado de hoje, né? A gente teve contato com ele nos últimos meses e estreitamos o relacionamento para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Qual que é a contribuição dos portos no desenvolvimento da região sul do Brasil? O René é diretor comercial, então, do Tecon de Rio Grande. E, René, por favor, eu deixo aberto a você também se apresentar e a gente já inicia nosso bate-papo. Ok, então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite do CRA de São Paulo e do GELOG. Entendo que é muito importante participar sempre desses comitês e eventos voltados para a logística, que é um tema muito caro para mim. Eu tenho bastante anos de experiência nessa área, porque eu já trabalhei na indústria, trabalhei no comércio, trabalhei com transporte rodoviário, depois trabalhei com operações portuárias, trabalhei com armador e atualmente eu trabalho com operações portuárias novamente. Então, hoje eu sou o diretor comercial do Tecon Rio Grande, que é um terminal de containers que pertence ao grupo Wilson Sons, né, que é um grupo conhecido no Brasil inteiro, com mais de 180 anos de atividades. E a gente, ao longo desses anos, veio acumulando conhecimento, porque eu sou da época em que o container chegou para facilitar a nossa exportação. Anteriormente, quando eu estava na indústria, ainda embarcávamos muita carga em fardos, caixas, pallets, e isso era enlonado, então você tinha uma perda de tempo até essa carga viajar. Com a chegada do container, muita coisa mudou, e de lá para cá só tem crescido e se tornado mais dinâmico isso. Eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Gestão Empresarial, eu já trabalhei em Santa Cruz, que é minha cidade natal, depois morei em Porto Alegre, trabalhei em Rio Grande por 3 anos na área portuária, depois vim para Porto Alegre por mais 3 anos, morei em São Paulo, né, trabalhei na Hamburg Sud em São Paulo, retornei para o Sul, cuidando do estado do Rio Grande do Sul, depois fui promovido a gerente da unidade de Santos, que na época de 2001 a 2003 foi o maior escritório de agência marítima no país e de operações portuárias. Então estive lá em Santos, retornei para Porto Alegre e aí em 2003, e aí eu assumi toda a gestão comercial dos 3 estados do Sul. Então, eu tinha um deslocamento semanal para Santa Catarina, Paraná, porque compreendia toda essa região sobre a minha área. Então, fazendo venda de transporte marítimo internacional e também de cabotagem e, claro, que agregando todos os modais para viabilizar esse transporte na costa. Então, isso é mais ou menos um resumo inicial que eu deixo para vocês, e ao longo dos trabalhos com o Tony aí, a gente vai avançando e passando mais conhecimento para vocês. Deixar um abraço para o Álvaro Fagundes, que está aí também assistindo, foi meu colega lá na Aliança. Muito legal, René. Entrando um pouquinho na nossa temática, então, né, a contribuição dos portos e o desenvolvimento na região sul do Brasil, né. A região sul, ela tem uma característica, né, a princípio da sua colonização europeia, onde a gente sabe, né, que através da colonização dos europeus foi uma maneira da região acabar se desenvolvendo industrialmente, tecnologicamente. Os estados, né, de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm alguns polos industriais de concentração, né, de alguns segmentos de mercado, e a ideia aqui, então, é a gente, a partir dessa introdução, né, entender um pouquinho como que os portos podem contribuir, estão contribuindo, né, nesse desenvolvimento da região sul do Brasil. O agronegócio, né, a gente sabe que é um dos grandes setores econômicos da região, a parte da industrialização, no caso de Curitiba, por exemplo, né, com o setor automotivo, né, grandes fábricas se estabeleceram na região, e aí, nesse sentido,
René, a gente dando início aqui a nosso bate-papo, né, através dessa conversa, o que você diria que são os principais produtos, os bens produzidos na região do Brasil, nesses 3 estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Olha, eu te diria que os 3 estados têm uma vocação muito forte para o setor primário, né? Porque os estados aqui começaram com grandes latifúndios, né? Onde se iniciou a criação de gado, e com isso se criaram muitos frigoríficos no Rio Grande do Sul, de bovinos, depois se chegou ao sistema de integração com a criação de frangos e suínos, isso depois avançou para Santa Catarina, para o Paraná, e veja que hoje o Paraná é o maior integrador do setor avícola, né? É hoje o maior integrador e tem o maior volume de exportação de carne de aves. E o Rio Grande do Sul tem uma presença muito forte no bovino, no suíno e também na parte de avícola, tá? E o que acontece? O Rio Grande do Sul, ele tem uma vocação muito forte para o soja, porque nos anos de 1970, com a chegada de alguns imigrantes aqui na região de Santa Rosa, se começou o plantio da soja no Rio Grande do Sul. E como é uma cultura que precisa de grandes latifúndios, a região sul do estado do Rio Grande do Sul já estava dedicada à cultura do gado e também à plantação de arroz. Então, o gaúcho começou a plantar no norte do estado do Rio Grande do Sul, foi comprando terras mais acessíveis no Paraná, em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, e hoje o gaúcho planta soja até lá no Maranhão e até no Amapá já. Então, o gaúcho acabou sendo um desbravador, assim como os bandeirantes foram num determinado momento, que também saíram pelo país todo aí fazendo um trabalho. Bom, o Rio Grande do Sul, te diria assim, ó, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país. Esse ano está previsto uma super safra de mais de 20 milhões de toneladas. Então, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem força na parte de soja, é muito forte no arroz, porque o país produz em torno de 9 milhões de toneladas, o Rio Grande do Sul produz 8 milhões. 1 milhão aproximadamente está no estado de Santa Catarina, o sul. Depois, o Rio Grande do Sul também está muito forte no setor de resinas, porque nós temos um dos maiores polos petroquímicos do país aqui em Triunfo, a 70 quilômetros da capital. Então, você tem grandes empresas ali como a Braskem, a Inova, a Petroflex e outras empresas que trabalham com esses produtos derivados do nafta, que acabam criando resinas, polietilenos, derivados de borracha. E também o Rio Grande do Sul é muito forte no embarque de tabaco. Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul tem um sistema integrado também para a produção de tabaco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas as indústrias de tabaco, elas estão todas centralizadas na cidade de Santa Cruz do Sul, que é uma cidade de 110 mil habitantes. Ela possui o maior complexo de industrialização de tabaco do mundo. O Brasil é o segundo, é o maior exportador de tabaco do mundo, tá? A China é o maior produtor. O Brasil é o segundo maior produtor, mas o Brasil é o primeiro em exportação. Então, o tabaco que é exportado aqui pelo Rio Grande do Sul representa em torno de 2,5 bilhões de dólares por ano. Então, já falei da soja, do arroz, do tabaco, da resina. Temos também uma reserva florestal forte aqui, então tem muito embarque de MDF e outros laminados na área de madeira, tá? Quando você vai para Santa Catarina, ao longo dos anos, se tornou referência na produção de têxteis, principalmente no Vale do Itajaí, que você pega Blumenau, Brusque e a região até Joinville. O sul, muito forte no arroz, as porcelanas, né, muito piso em Santa Catarina,
maquinário, e Santa Catarina também é muito forte com papel e embalagens e madeira, porque tem uma reserva florestal muito grande, e também as grandes empresas que exportam proteína avícola e suína, como JBS, BRF, Aurora e outras grandes, estão instaladas no estado de Santa Catarina e escoam as suas cargas pelos portos catarinenses. Subindo um pouco mais, como o Tiago comentou, no Paraná, você tem a linha automotiva, Renault, Audi, né? Esqueci até da BMW em Santa Catarina, que também é muito forte. Mas o Paraná tem um volume maior. O Paraná tem a linha branca também, porque a Prosdóximo, lá no passado, foi comprada pela Brastemp. Então, hoje a Brastemp e a Consul são produzidas lá no Paraná. O Paraná é muito forte na madeira, muito forte na exportação de carne avícola, né? Carne de aves, que exportam lá de Cambé e de Cascavel para o Porto de Paranaguá. Então, eu diria que os 3 estados do Sul têm uma vocação muito forte na parte de proteínas, madeiras nos 3 estados. Aí o Rio Grande do Sul é muito forte no tabaco, Santa Catarina e Paraná são mais fortes na proteína de aves, e aí você tem uma linha branca automotiva, e aí cada estado tem alguns diferenciais que acabam criando um desenvolvimento muito consistente para esses 3 estados do Sul e acabam por sendo um celeiro de abastecimento de produtos para todo o Brasil, né? Então, um outro dado muito importante, por exemplo, o Rio Grande do Sul abriga o maior polo moveleiro do país, que é localizado em Bento Gonçalves, com as cidades próximas, como Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha, Lagoa Vermelha, Antônio Prado. É o maior polo moveleiro. O segundo maior polo moveleiro está localizado em Santa Catarina, na região de São Bento. E depois, o terceiro maior polo moveleiro do país está localizado na cidade de Arapongas, no Paraná. Isto dado porque os 3 estados têm grandes reservas florestais que foram construídas ao longo dos anos, são florestas que foram plantadas, foram planejadas e são florestas renováveis. Você corta por ciclos e elas vão sendo repostas, então tem um ciclo muito bem desenhado e um ciclo que vai ser perene por muitos anos. Então, eu diria que mais ou menos por aí, Tony, eu consegui te dar um panorama dos 3 estados do Sul. Perfeitamente. Muito interessante, René. E como você colocou, né, a capacidade de produção nesses estados e eles fomentarem o Brasil inteiro, né, que a gente pensa muito no Sudeste, pensa muito na região de agro, um pouquinho ali na região Mato Grosso, né, também interior de São Paulo, mas é riquíssimo também a região sul na produção desses bens, né, e saber que a distribuição por ele também ocorre. E aí, nesse sentido, René, se a gente fosse para pensar nos modais de distribuição desses produtos, desses bens, né, a gente sabe que o Brasil, ele é muito carente, né, a gente está se desenvolvendo para tentar abrir mão do transporte rodoviário e poder buscar novos, né, outros modais, né, não apenas ficar apenas focado no transporte rodoviário. Qual seria a participação dos modais nesses estados, né, na distribuição desses produtos, bens, você diria? Olha, eu diria que já tem uma matriz já desenhada pela Fundação Getúlio Vargas, mas vamos retornar ali nos anos de 1960, no pós-guerra, aonde o nosso país, através do governo militar, na época de 64 a 84, eles, por terem um forte conhecimento em logística, ampliaram muito as rodovias em todo o país, porque o país era
e ainda é carente de muitas rodovias, né, porque nós ainda precisamos asfaltar muitas estradas, duplicar, criar acessos. E naquele momento foi fomentado muito a rodovia. E também porque foi o momento em que se atraiu as grandes montadoras de caminhões que precisavam criar aqui um parque industrial, produzir caminhões, vender caminhões para transportar as riquezas brasileiras. Então, num primeiro momento, num primeiro ciclo, 80% de todo o consumo brasileiro se dava pelo modal rodoviário. Com o passar dos anos, nas últimas 2 décadas, começou-se a olhar para novos modais. E aí, já fazem 20 anos que a cabotagem retornou a ser ativada no Brasil, em 1999, para ser mais preciso, né? A Global Global Transportes Oceânicos S.A., que era uma empresa do grupo Lachman, depois a aliança do grupo Fischer no Rio, que acabou sendo comprada pela Hamburg Süd, e surgiram outras empresas como a Docinave, a Login, e começaram a reativar a cabotagem, que é o transporte na costa brasileira. Então, cargas que saem do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e vão para o norte e nordeste do país, se tornaram viáveis pela cabotagem, pelo fato de que você tem uma estrada marítima pronta, sem balança, sem pedágio, sem congestionamento, sem assalto, sem avarias à carga, porque as estradas estavam em péssimo estado de conservação. Era comum os caminhões terem um tempo de viagem prolongado, muito problema com pneu, falta de oficina, assaltos, furtos, falta de atendimentos e tudo mais. Então, a cabotagem chegou, ela começou a crescer. Hoje já tem 20 navios, são 13 empresas operando na costa brasileira, fazendo uma representação ainda em torno de 10% desse volume de cabotagem na costa. O rodoviário já recuou para casa de 60%. Você pega o ferroviário, que ficou adormecido por muitos anos, ele recebeu injeções de capital, várias linhas foram concedidas para a iniciativa privada, aonde, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se a ferrovia não fosse eficiente para atender o granel da soja, do milho, do trigo e do arroz, não teria como escoar essa grande safra que é colhida no estado do Rio Grande do Sul. Só com caminhão não daria conta. Em Santa Catarina, a ferrovia ela não tem uma grande representatividade. No Paraná, você tem uma ferrovia que sai de Cambé, que faz um volume extraordinário de exportação de carne de aves pelo Porto de Paranaguá, um ramal agora que foi reinaugurado em Cascavel, lá com a Cotriguaçu, tem feito uns grandes volumes também para Paranaguá. E São Paulo, vocês já conhecem, né? São Paulo tem uma tradição muito boa na ferrovia, a Rumo tem investido muito, a Brado tem feito um trabalho bom aqui em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul ela é Brado, né? Mas aí a Brado está em parceria com a Rumo, expandiu para o resto do país, e a ferrovia também já chega aí num percentual em torno aí de 10%, 12% de participação nos modais. E aí nós temos o hidroviário, que é o transporte por água doce, pelos rios, canais navegáveis. Então, a maior bacia hidrográfica é a do Amazonas, que faz o transporte das riquezas de Manaus para Belém do Pará e naquela região. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma bacia hidrográfica muito forte, que é a Bacia do Sudeste, que navega aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, pela Lagoa dos Patos, e são 5 rios que desembocam, e tem um transporte muito considerável, que é o transporte de fertilizantes, de grãos, soja, milho, trigo, containers também, temos o próprio grupo Wilson Sons tem um terminal
hidroviário dentro do polo petroquímico, onde nós embarcamos aí em torno de 50 mil contêineres por ano, e também tem a bacia do Tietê, que eu estava esquecendo de falar, em São Paulo, que também é forte. Então, a hidrovia vem tomando um espaço importante, e a gente tem o aéreo, né? O aéreo já é menor, né? E por causa da capacidade de espaço de transporte e também pelo valor, né? Então, é mais para medicamentos, perfumes, produtos eletrônicos de grande valor agregado. Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos uma fronteira seca com Uruguai e Argentina, e passam aqui na fronteira seca de Uruguaiana em torno de 600 a 700 caminhões por dia, que vêm de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, do país todo, passando aqui para se deslocar para a Argentina, Chile. Então, a gente vê que há uma melhor distribuição dos modais, mas tem espaço para crescer em todos eles. Tá? Eu acho que tanto a ferrovia tem espaço e vai crescer mais, porque ela tem como ofertar capacidade, volume com preços competitivos, assim como a hidrovia o faz, a cabotagem, e o rodoviário nunca vai deixar de existir. Ele apenas vai ser realocado para fazer distâncias pequenas e médias. As grandes distâncias devem ser colocadas na cabotagem, na ferrovia, na hidrovia. E aí nós vamos tornar os modais, todos eles, rentáveis dentro do seu quadrado, como se diz. Muito bom, René, muito interessante. Pensando um pouquinho, então, agora também, né, falamos dos modais, pensando um pouquinho na questão portuária, né? Se a gente pegar os 6 estados também, quais seriam os principais portos que a gente tem na região? E, nesse sentido, quais os produtos que cada um deles tem expertise e movimentação? Bom, eu vou começar pelo estado do Paraná. Lá o Porto de Paranaguá é muito forte em granéis, né? Ele é muito forte na exportação de grãos, exportam muita soja, muito milho, muito algodão que vem do centro-oeste para Paranaguá, e recebem muito fertilizante que vai para esse interior. O Paraná é um entreposto importante para o Paraguai. Dentro da zona portuária de Paranaguá há uma área, um recinto alfandegado, segregado, que é administrado em conjunto entre os dois países, o Brasil e o Paraguai, para que as importações paraguaias que vêm do exterior possam adentrar neste porto e seguir via DTA, MIC-DTA para o Paraguai, tá? E também as exportações paraguaias poderem cruzar o Paraná e seguirem. Os grandes volumes e cargas do Paraná são soja, fertilizante, linha branca, linha industrializada. Eles têm muita madeira, né? A madeira é muito forte no Paraná. A proteína de aves, então, é muito forte por lá. São, digamos assim, um grande destaque. Quando você vem para o estado de Santa Catarina, é um estado que, se você olhar o mapa, ele tem, no oeste, ele é mais estreito no seu desenho geográfico do estado, e no leste, aqui na divisa com o Oceano Atlântico, ele é bastante grande, bastante extenso. E o estado de Santa Catarina abriga 5 importantes portos, começando do norte ao sul. O primeiro porto lá é o porto de Itapoá, que é um porto privado, é um porto que é considerado um TUP, que é um terminal de uso privativo. Ele tem, então ele é um porto privado, ele tem um desenho diferente, e ele tem uma vocação muito forte para container, é a especialidade dele, e também muita madeira, muita proteína, né? Aí é suína, é bovina, é peixe, automotivo, móveis, resinas, que é a fortaleza deles. O segundo porto descendo é o segundo porto mais antigo do país, né, que é o Porto de São Francisco do Sul.
Ele foi fundado lá em 1545, se não me engano a data, mas é um porto que, hoje, ele ficou com uma vocação para mexer com granéis, ele se especializou com granéis, então é soja, milho, trigo, muito forte. Ele tem uma vocação para o granel de fertilizantes e também ele tem um cais dedicado para cargas de projetos, que são aquelas cargas de medidas e pesos acima do normal e que precisam de uma operação especial. Então, São Francisco se especializou nesses segmentos. Descendo um pouco mais, chegamos à cidade de Itajaí, onde você tem um porto municipal, que pertence à cidade. Ele iniciou ali um porto de rio, porque é o Itajaí Açu, o rio, né? Nasceu para exportação de madeira, exportação de proteína, principalmente o frango congelado, que era exportado na década de 80 em navios de porão, porque o container ainda não estava chegando, o container refrigerado, então era embarcado em navios de porão. Então Itajaí cresceu muito, fazendo embarque de madeira, de frango congelado para o Oriente Médio. Depois surge o Porto de Navegantes, na cidade, em frente ao Porto de Itajaí, a cidade de Itajaí, que são divididos por um rio, e este porto também é um TUP, é um terminal de uso privativo, é um terminal de armador, né? Assim como o Itapoá é da Maersk, o de Navegantes é da MSC, também muito forte na área frigorificada, madeira, e também em alguma coisa de porcelana, têxteis, daquela região ali, que é produzida naquela região do Vale do Itajaí, maquinários e tal. Tem a WEG, que é muito grande ali na área de energia, né? Motores, transformadores, esse tipo de coisa. Descendo um pouco mais, você passa pela ilha de Florianópolis, você chega até Imbituba. Imbituba é o 5º porto do estado e é um porto estadual, assim como o Porto de São Francisco do Sul. O Porto de Imbituba é um porto também, é um porto menor, mas a vocação dele sempre foi exportar granel, então ele tem uma vocação para soja, milho, trigo, faz operações de cabotagem semanalmente lá, porque, como eu citei há pouco, o sul de Santa Catarina é o 2º produtor de arroz no Brasil, com aproximadamente 1 milhão e pouco de toneladas. Na região de Criciúma, Turvo, Ermo, Meleiro, Morro da Fumaça, Timbé do Sul, produzem esse arroz nessa região, transportam de ferrovia, que ali tem uma ferrovia localizada que sai de Criciúma direto para o Porto de Imbituba, que é a ferrovia Tereza Cristina. Ela tem um ramal ali, que é usado para escoar esse arroz por Imbituba. Então, o estado de Santa Catarina é privilegiado por uma costa ampla, tem 5 portos, cada um buscou uma vocação para evitar uma concorrência muito predatória entre eles, e cada um tem um papel muito forte e muito importante para a logística de seu estado. Quando chegamos no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um porto na capital, aqui em Porto Alegre, que é um porto que hoje ele tem limitações de calado, porque você precisa navegar pela Lagoa dos Patos para chegar em Porto Alegre. Então, aqui, basicamente, Porto Alegre recebe navios com bobina de papel para a imprensa em geral, recebe algumas cargas de insumos para a produção da indústria de fertilizantes, que temos uma aqui muito forte na região metropolitana. Então, chega muito produto para isso aqui em Porto Alegre. Aí você tem o Porto de Triunfo, ali o Porto de Santa Clara, dentro do polo petroquímico, onde nós temos uma operação portuária. Depois você tem um porto em Estrela, tem um porto em Cachoeira, são os portos de hidrovias. Descendo a Lagoa dos Patos, chegamos no Porto de Estrela, que é um porto menor, mas não menos importante, porque ele tem uma logística muito bem desenhada
para transportar as toras de eucaliptos, que são retiradas das plantações na região sul do estado, sobem pela hidrovia até Guaíba para uma grande empresa de celulose, onde essas embarcações são descarregadas e novamente carregadas com celulose e retornam ao Porto de Rio Grande, ao Porto Novo, aonde nós temos um porto que opera somente com cargas gerais. Então, nós temos um terminal. Aí, Rio Grande tem uma peculiaridade, pela área física que o Rio Grande tem, ele se tornou um porto extremamente organizado. Para vocês terem uma ideia, até vocês podem olhar isso no Google Maps, o Porto de Rio Grande, você tem o Porto Novo, que tem um setor para mexer com arroz granel, você tem um setor para cargas rodantes, e aí você embarca caminhões, carros, tratores, colheitadeiras. Você vai num outro setor que são fertilizantes a granel, você tem um setor de carga de projeto e tem um setor de celulose, isso dentro do Porto Novo. Quando você avança para o superporto, aí você tem o que se chama de porto organizado. Nós temos um setor que mexe com tancagem para a Petrobras, para receber combustíveis e gases. Você tem uma outra empresa que trabalha com tancagem, ela compra combustíveis, óleos, para fazer transferências internas. Depois você tem o setor de amônia. Depois você tem um complexo com 5 empresas de fertilizantes, são as misturadoras. Depois você tem um complexo de 3 empresas privadas que mexem com granel, que será soja, milho, trigo. E depois você tem um complexo TTS, que é o Terminal de Trigo e Soja, e também que é o Tergrasa Termasa, que é enorme. E, finalmente, você chega no Tecon Rio Grande, que é o terminal de containers do estado do Rio Grande do Sul, que é uma unidade do grupo Wilson Sons. Então, você tem bem definido no Rio Grande do Sul a especialidade de cada porto. Então, a carga que você tiver, você vai no porto que é especialista para atender a sua carga. E o Rio Grande do Sul, aí, aproveitando um pouco, o Rio Grande do Sul tem hoje a maior área de porto-indústria disponível do país. Tem uma área aí de 800 hectares na região lindeira do porto, que está loteada para atrair empresas que queiram se instalar ali no Porto Indústria. Então, esse é mais ou menos uma radiografia dos portos na região sul. Fiz um pouco en passant, mas procurei dar aí uma riqueza, e, como eu já falei, né, o Rio Grande do Sul, então, é a soja, o tabaco, a resina, a madeira e as proteínas, que são as 5 mais importantes, tá? Muito interessante. E essa iniciativa, né, que você comentou, dessa área porto industrial no Porto do Rio Grande, para favorecer que a indústria se estabeleça ali, produza ali para facilitar o escoamento, René? Seria nesse sentido, né, essa zona para que elas se instalem? Sim. Tu sabe que no governo Sarney, lá em 1986, foi criado a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação. Elas deram certo em Manaus, em Ushuaia, na Argentina, e no Brasil elas não encontraram, investidores interessados, porque ela tinha um regramento. Se você instalar uma fábrica ali de ZPE, você poderia nacionalizar produtos de fora, você traz a importação, você faz a montagem e depois você exporta, podendo colocar 20% do produto produzido na ZPE no mercado nacional. Então, esse 20% não se demonstrou muito atrativo aos industriais e tudo mais. Mas aí a ZPE acabou não vingando de tal forma. Mas essa área ela é muito importante para empresas, vou dar um exemplo, uma indústria de celulose, que pode trazer as toras de madeira até essa zona, processar e já embarcar. Se você pegar um setor moveleiro, se você pegar um setor de minério,
algum setor que mexa com matéria-prima, desloca para essa zona primária, e aí ele processa e ele tem um custo logístico muito próximo do porto. Sim. E aí eu entendo que é viável, tá? Então, tem surgido buscas aí, por exemplo, de algumas empresas da área de wood chips, de alguma coisa de celulose, alguma coisa de móveis, que são empresas de fertilizantes que podem processar e depois mandar pela cabotagem para a costa, tá? Então, isso está acontecendo, é um processo em construção, né, porque a gente teve aí algumas subas e sobe e desces na nossa economia. Então, quando há uma retração, o investimento para. Quando o mercado vai, se vem o investimento de novo. Mas aí você tem inflação, você tem crise, tem uma pandemia, isso tudo acaba por retardar, muitas vezes, os investimentos, né? Muito legal, muito interessante. Falando um pouquinho, então, da cabotagem, né? A gente explorando um pouquinho esse modal. Ela está se expandindo, a gente tem acompanhado um pouco as notícias também, né? Qual seria a competitividade dela em relação aos outros modais, em relação a custos, a regularidade, né? A capacidade de volume, né? De prazos, de escoar. Poderia discorrer um pouco sobre isso, René, da cabotagem e a sua competitividade em relação a esses outros modais? Ok. Bom, a cabotagem, ela é muito competitiva sempre que você colocar uma distância a partir de 1.200 quilômetros, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Levar móveis do Rio Grande do Sul para São Paulo, o caminhão é o melhor modal, porque um caminhão sai daqui de manhã, em 18, 24 horas ele está em São Paulo. Se você levar essa carga até Rio Grande, você gasta aí 6, 7 horas, tem que esperar o navio, carregar, mandar até Santos, pegar um caminhão, chegar em São Paulo, você gasta uma semana. Então, quando nós estamos falando de pequenas distâncias, daqui até São Paulo, 1.200 quilômetros, o rodoviário é mais competitivo pela agilidade, tá? Mas quando nós falamos de Rio de Janeiro, 1.600 quilômetros, você pega Bahia, você pega Recife, Fortaleza, Belém, Vila do Conde, lá em cima, Rondônia, Manaus, a cabotagem é muito eficiente pelo seguinte: você pega, por exemplo, um contêiner de arroz que sai da região de Pelotas, tá? O caminhão coleta esse contêiner de manhã, em 4 horas, você manda um caminhão a Pelotas, coleta, traz para o porto, pega o navio no dia seguinte, o navio viaja até o Rio de Janeiro em 2 dias, chega lá, descarrega, bota num CD e depois faz a distribuição para os atacadistas, supermercados. É muito competitivo. E o fato é que você pode colocar mais volume, você pode... depois que o engenho começou a entender o fluxo, você imaginar, uma carreta, as carretas de 3 eixos que eram utilizadas aqui na época, carregavam 27 toneladas, o caminhão ficava na estrada aí, subindo, pegando balança, buraco na estrada, fiscalização, assalto, roubo, não tinha celular, uma série de problemas 20 anos atrás. Na cabotagem, o armador começou a ofertar um serviço porta a porta para o embarcador. Então, hoje, um engenho de arroz, ele liga para uma companhia marítima e diz: olha, eu tenho 10 contêineres para embarcar semana que vem. O armador chama um transportador rodoviário parceiro na localidade, ele vai até o engenho, coleta o arroz e entrega no porto. O porto carrega esse navio, ele viaja até o porto de chegada, vamos botar Salvador, chega lá, o armador tem uma transportadora parceira que retira o contêiner do porto e entrega no atacadista ou direto no supermercado. O que acontecia no passado? Os engenhos, ao chamar uma transportadora, eles precisavam contratar um frete. Vou dar um exemplo assim, aleatório. Frete de Rio Grande a Bahia custava R$10.000. A transportadora exigia 50% na hora do embarque, porque ela precisava custear o diesel da viagem, os pedágios, balança,
alimentação, todo esse controle, seguro. Quando entregava lá, pagava os outros 50%, que se dava em torno de 15 a 20 dias. O que os armadores de cabotagem elaboraram? Eles coletam a carga na casa do embarcador, seja engenho de arroz, seja indústria de móveis, seja leite em pó, o que for o produto aqui. Coletam, mandam para o porto, embarca no navio, viaja, chega, entrega no cliente, o cliente deu o ok, eles dão 15 dias da entrega no cliente. Então, isso criou um fluxo de caixa melhor para o embarcador, porque ele contrata um serviço e só começa a contar o prazo na entrega, tá? Claro, isso depende do cliente que tem volumes, o cara é um iniciante, é diferente, mas estou falando já na melhor condição, tá? Então, isso trouxe uma competitividade muito grande. Outra, o container chega na porta da empresa, seja ela de leite em pó, seja de móveis, seja de arroz, de cutelaria, seja de qualquer outro produto. O cliente coloca a carga, lacra o container, fornece a nota fiscal, esse container vai até o porto, ninguém vai tocar. Esse container vai chegar lá no destino com este lacre. Se reduziu falta e avarias, se reduziu furtos, tempo planejado, e a indústria também conseguiu fazer uma coisa inédita, que é estoque sobre águas. Por quê? Você embarca 10 containers de arroz, vai levar 12, 15 dias para entregar para o cliente. Essa semana você embarcou 10. Semana que vem você bota mais 10. Vão chegar os primeiros, o segundo lote está em água. Entregou, vai chegar o outro. Ele vai cadenciando. Então, ele tem estoque na fábrica, ele tem em água e tem chegando no cliente. Então, isso criou uma regularidade de vendas com um preço menor. Por quê? A cabotagem, ela consegue ofertar preços 25%, 30% menores que um rodoviário puro. Mesmo que ela use um rodoviário na localidade, coloca o navio no meio e mais um caminhão na chegada, por causa do volume. Você tem que ver que um navio leva, os navios que têm operado aí na costa levam 4.500 containers, 5.000 containers. Então, hoje, semanalmente em Rio Grande, o navio opera 600 containers de cabotagem. Tá? Incrível. Então, o navio chega, carrega 600 containers e vai fazer a viagem. Toda semana sai um fluxo desse tamanho. E aí passa em Santa Catarina, passa lá em Imbituba, passa em Navegantes, passa em Itapoá, Paranaguá e sobe. Então, isso criou uma competitividade muito grande. Agora, eu deixo um recado que muitas vezes o pessoal que trabalha na indústria está tão acostumado com o caminhão, porque o caminhão é só dar uma ligada, o caminhão encosta, entrega uma nota e terminou o serviço. Já na cabotagem, você faz a mesma coisa, estufa um container, entrega a nota fiscal. Depois você entra no site e acompanha o passo a passo da viagem. Você tem visibilidade. O que precisa é que o industrial mude a concepção. Tem que ajudar a cabotagem a crescer, porque quanto mais a cabotagem crescer, menor o preço ficará e vai competir com o rodoviário. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito. Muito interessante, René. Muito legal tudo que a gente está compartilhando até aqui, essas ideias, né? Esse conhecimento todo sobre a região sul do Brasil, né? A potência que é, né? Com relação a produtos. A gente está tendo participação aqui já no chat, né? De algumas pessoas. Então, a gente também quer participar quem está acompanhando com a gente. Então, tem algumas perguntas aqui que o CRA foi selecionando e a gente tem aqui para expor para você, René. Vamos ver aqui algumas perguntas, por exemplo. A gente tem aqui, né? Eu estou pegando das primeiras que surgiram, vamos ver se a gente consegue responder algumas aqui. Nós temos a Letícia Gabriele com uma pergunta do que nós estamos conversando, né? Exatamente isso. A cabotagem, a gente está vivendo um momento agora de expansão da cabotagem e um momento mundial é dessa pandemia que estamos vivendo, né?
alta de frete, né, valores extensivos de frete, de preço para contratar. Você acha que, nesse sentido, né, ela pergunta, a Letícia, o modal da cabotagem, ele está sendo afetado devido à falta de containers que a gente tem enfrentado? Nós estamos vivendo um momento histórico em que a pandemia, ela deu uma parada em 2020, onde todo mundo deu uma freada, reduziu os estoques, consumiu o que tinha, colocou no mercado o produto que estava disponível e não comprou. De repente, a coisa foi se controlando e o mercado começou a aquecer. O que aconteceu? Os países que tinham comprado muito, como Estados Unidos e Europa, eles estão com muito contêiner vazio parado lá e estão mandando esses contêineres vazios dos Estados Unidos, da Europa para a Ásia. E nós aqui no Rio Grande, no Brasil, por ter uma importação menor, tá? E também a exportação é muito forte, mas nós temos uma importação menor no Brasil. O que acontece? Os contêineres que vêm da Ásia, eles têm a Ásia tem muita exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Então, os fluxos para lá estão aquecidos. Como para cá o número de importação é menor, o que aconteceu? Os fretes dispararam em outubro, novembro e dezembro do ano passado, saindo da casa de 4 mil, 6 mil e chegaram a 14 mil em janeiro desse ano. Por quê? Alta demanda, faltando container, os containers parados em lugares errados, e aí as companhias marítimas, muitas vezes, estão mandando os containers vazios da América do Sul para a Ásia, para carregar os containers de novo e voltar com carga para cá. Então, o que acontece? O armador acaba considerando o frete do vazio que está indo para lá. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, assim, rapidamente de logística. Se você libera um container para um exportador aqui no Brasil, um exportador, qualquer produto, o armador libera com 10 dias antes da chegada do navio para ele poder levar, estufar, mandar para o porto, mandar o draft, entregar o container pesado, bonitinho, 10 dias. O navio carrega esse container, leva 40 dias para fazer a travessia. Chega lá, o cara quer 15 dias de free time demurrage para desocupar o container. Até que ele desocupa, manda para o depo para fazer um FIFO, first in, first out, lavagem, reparo, liberar para um exportador chinês com mais 7, 10 dias para o cara estufar, mandar para o porto, pegar mais 40 dias para voltar, ele gastou mais de 100 dias para fazer isso. Então, o que acontece? Às vezes, se o frete não é competitivo aqui, o frete de 2 mil, 3 mil, o armador abre mão. Ele pega o container vazio, coloca no navio, vai direto até um porto da Ásia, enche e volta. E aí, o que ele faz? Bom, eu perdi 4 de frete na ida, eu cobro na volta. Então, o frete era 6 para vir, 4 que ele está voltando são 10, ele põe uma margem, e aí isso encareceu. Mas respondendo à pergunta da colega, sim, a falta de containers, ela está, neste momento, também afetando um pouco a cabotagem, porque os containers são os mesmos, né? Como o pessoal de logística sabe, um navio que opera com 10 mil containers, ele precisa de um jogo de 30 mil containers. Por quê? Você deixa 10 mil containers espalhados na costa brasileira, 10 mil a bordo do navio e 10 mil contêineres espalhados na rota que ele faz. Porque quando ele chega na Ásia, ele descarrega 2 mil, carrega 2 mil, e assim sucessivamente. Enquanto ele está chegando aqui, estamos desovando e enchendo os contêineres novamente. Então, você precisa o triplo de equipamento para fazer o sistema rodar. Então, essa é uma escassez. E o que acontece? Ao longo dos anos, Estados Unidos desativou fábrica de container, o Chile desativou, o Brasil chegou a ter uma fábrica de container em Santos, chamada Paulista Containers, que ficava ali no Rio Cubatão, tá? Desativou. Na Europa desativaram por causa do custo de mão de obra, e hoje se produz somente na China. A China compra o minério da Companhia Vale do Rio Doce, leva de navio, faz lá as chapas, monta. São 3 fábricas que produzem estes containers, vendem para as leasings. E tem um outro fator. Os maiores proprietários de containers não são as companhias marítimas,
são as companhias de leasing. Por exemplo, uma Texu, uma Textainer, uma CAI, eles mandam construir os containers e alugam aos armadores. E aí o armador tem que fazer um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? No passado, o que acontecia? As companhias marítimas faziam um contrato de 2 anos para 1.000 containers. Aí o cara tinha carga no Brasil, ele queria pegar os containers aqui. Aí entregava na Ásia. Aí ele chegava na Europa, queria container. Aí a companhia de leasing começou a ter problema, porque os containers começaram a ficar parados em alguns locais. Aí as companhias de leasing também fizeram algumas parametrizações. Olha, eu só entrego containers em Singapura, em Qingdao, em Shanghai, só aceito devolução em Santos, Rio, Roterdã, Hamburgo, Nova York e tal. Por quê? A leasing também diz, ó, não aceito mais devolução de container num porto de baixo volume, para não dar o nome de ninguém aí, num porto que tem pouco volume. Vou ficar com o container parado lá? Não, eu quero que devolva em Santos. Então, isso também prejudica a logística, porque os armadores, muitas vezes, trazem uma mega importação para um porto menor, que é uma importação única, aquele porto não tem vocação de exportação, mais tarde ele tem que retirar aqueles vazios e levar para um porto como Santos, Rio, Rio Grande e outros que têm volume constante de exportação. Então, isso mexe com a logística, tá? Legal, René. Dando sequência aqui, ó, participação do pessoal, a gente tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, nós abordamos um pouquinho, né, a distribuição dos modais, falamos aí do ferroviário, né, uma taxa aí de 10%, 12% do modal ferroviário, a participação. Tem uma pergunta aqui do Anderson Rodrigues Santos, ele é de Tambaú, em São Paulo. Gostaria que o René falasse da ligação, escoamento de produtos do setor pelo rodoviário até os portos. Desses 10%, 12% que foi comentados, né, René, da participação do modal rodoviário, quais são os produtos que estão aí alocados no rodoviário? Não, no ferroviário, né? O grande volume do ferroviário ainda é o combustível, tá? Muito combustível, muito granel, a soja é o carro-chefe. Aí você tem o minério, tá? Você tem gases. Então, hoje você ainda tem aquelas matérias-primas transportando. Nós estamos finalmente avançando a passos largos nos containers. Tem um exemplo aí, tem até um vídeo rodando aí que vocês devem ver, que vem lá do Centro-Oeste, descendo com 2 containers de alto, que a Brado desenvolveu junto com a Rumo, um serviço de containers com 2 de alto, aquilo que a gente costuma ver nos filmes americanos, os containers atravessando o país em 2 de alto, isso já é possível aí no Centro-Oeste. Por quê? Eles não possuem tantas passagens de níveis. O que é isso? No passado, quando as ferrovias foram construídas, se fez muito túnel, muita passagem de níveis, que são aquelas pontes, viadutos, nas cidades. Então, tu tem uma limitação de altura. Então, a gente tem problemas em algumas rotas em que você não pode trafegar com muita altura, você ainda tem limitação de altura. Então, o que se transporta? É ferrovia com tanque, com vagões grandes para fertilizante, para grãos, para combustíveis, gases, esse tipo de coisa. Mas isso está mudando. Aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Santa Catarina estão fazendo container, aí em São Paulo. Então, a tendência é que nós vamos avançar forte nisso, porque o container é realmente o equipamento que viabilizou o comércio internacional. Porque, fazendo um parênteses, antes da chegada do container, os navios eram de porão. Só embarcavam clientes que tinham grandes volumes, porque chegava um navio com capacidade para 20 mil toneladas, né? Ele tinha 5 porões de 4 mil toneladas, ele vendia para 4, 5 clientes grandes que enchiam um porão,
e o cara que tinha um container de madeira não exportava, não tinha acesso ao mercado internacional. Quando chegou o container, hoje você pega um navio com 10 mil containers, você tem espaço para todo mundo. Vai embarcar o cara que tem um container e o cara que embarca 1000 containers. Todos têm acesso. Então, democratizou a participação de todo mundo no comércio internacional através do container. Sim, perfeito. Mais pergunta aqui do pessoal, né? Legal, todo mundo participando. Continuem fazendo perguntas, né? A gente, na medida do possível, responder a todas aqui. Tem uma pergunta agora, René, da Elizabeth Codato. Com relação à infraestrutura dos portos da região sul, o senhor visualiza que a infraestrutura dos portos estão preparadas, né, para todo esse escoamento, para a distribuição, ou ainda tem oportunidade também de desenvolvimento com relação à infraestrutura que os portos possuem na região sul hoje? Olha, eu diria que todos os portos da região sul fizeram investimentos elevados. Tu começa por Paranaguá lá, o TCP acaba de fazer um novo cais, botou mais equipamento, tem condição de operar mais navios. Então, ele está preparado para uma expansão. Você chega no Granel, Paranaguá tem uma expertise muito grande no granel, tá? Isso há muitos anos. Então, eles estão bem preparados para crescer mais. Você vem para Santa Catarina, Itapoá, Navegantes estão investindo, tá? Então, eu vejo que o mercado pode crescer, que tem estrutura instalada. Chegando em Rio Grande aqui, eu te diria que o Porto de Rio Grande está muito bem instalado, porque eu diria que o seguinte, o Tecom Rio Grande, aí com containers, nós temos hoje 900 metros de cais, nós temos 9 guindastes, e o governo federal acabou de homologar o calado do Porto de Rio Grande para 16 metros, tá? O que acontece? Foi feita uma dragagem que consumiu 500 milhões de investimento da União. Então, todo o canal foi dragado, ele foi limpo, foi dragado, parametrizado, com batimetria, sinalizado e está homologado pela Marinha do Brasil. Então, hoje, os navios de soja que vêm a Rio Grande também, para os complexos, que antigamente eles tinham uma limitação para carregar, vinha um navio de 60 mil, ele carregava 45, 50 mil. Hoje, os navios saem com capacidade plena para container, para granel, para fertilizante, para líquidos. Então, o Porto de Rio Grande está bem dimensionado para receber navios maiores. Tanto é que o Porto de Rio Grande foi o primeiro a ser homologado para receber navios de 366 metros de comprimento, tá? Com 52 metros de largura, que é a nova geração. Agora, Santos já foi, Sepetiba também já foi, porque os armadores devem trocar os navios na sequência, e os portos têm que se preparar, porque um porto atrativo com calado, praticagem, rebocadores, estrutura portuária, guindastes e eficiência, ele atrai o navio. E se o navio vem, a carga vem ao porto, tá? Então, é um meio que uma sequência. Você precisa criar estrutura para atrair o navio. E a carga vai aonde o navio vai. Então, isso, eu posso te dizer que Rio Grande está muito bem preparado para crescer. Nós temos hoje uma capacidade instalada para fazer 1,5 milhão de containers e a gente movimenta em torno de 800 mil. A gente pode quase que dobrar a nossa capacidade de crescimento aqui. Perfeito. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a do Rodrigo Oliveira. O senhor acha que o modal rodoviário está saturado? E também uma segunda pergunta, né, sobre modal. O senhor concorda que o modal ferroviário é o melhor de custo-benefício? São essas duas perguntinhas do Rodrigo Oliveira. Olha, eu não diria que o rodoviário está saturado, porque o rodoviário, ele sempre vai existir, porque o rodoviário, ele é multifuncional. Pô, você tem o rodoviário na cegonha, você tem o rodoviário no minério, você tem o rodoviário na carga solta, você tem o rodoviário na carga médica, na farmacêutica, você tem o rodoviário no container, você tem o rodoviário na madeira,
você tem ele no tanque, no gás. O rodoviário nunca deixará de existir. O que acontece é que, muitas vezes, a comodidade do pessoal da expedição, que ficou amiguinho do dono da transportadora, ele não quer experimentar a ferrovia, ele não quer experimentar a cabotagem, que pode dar errado, aí vai encher o saco do cara. Ele tem que experimentar, ele tem que fazer uma coisa muito importante que todos nós, dentro de uma empresa ou dentro da nossa casa, fazemos, que é o custo médio. Então, se eu tenho um rodoviário me cobrando R$1.000, eu tenho uma cabotagem me ofertando por 900, eu tenho uma ferrovia me ofertando a 800, eu devo botar, sei lá, 70% no rodoviário, coloco 15% na cabotagem, coloco 15% no ferroviário, e depois eu somo tudo, eu vou ter um preço médio bom e vou estar incentivando todos os modais para que eles cresçam e sejam concorrentes entre eles, e todos vão ter seu espaço. Porque o que nós vivemos no Brasil é uma falta de investimento. Nos últimos anos, houve uma desindustrialização, muita indústria fechou, muita indústria parou. Por quê? Se nós tiver mais volume, vai ter serviço para todos os modais. Nós temos que apostar no crescimento e não achar que as coisas vão diminuir. Elas vão crescer porque a população está em 210 milhões, nós vamos rápido para 250 milhões, nós vamos precisar de caminhão, nós vamos precisar de carro, vamos precisar de armazém, vamos precisar da cabotagem, da ferrovia, vamos precisar de todos. A ferrovia, eu diria que a ferrovia, eu não tenho esse cálculo, porque eu não sou um especialista nessa área, mas aí tem a NFT que pode dar esse dado para o colega que perguntou aí, qual é o custo por quilômetro rodado, aí ele consegue comparar a ferrovia com a cabotagem. Eu acredito que a ferrovia, por conseguir levar grandes tonelagens, ela deve ter um preço muito competitivo, sim, porque ela tem uma combinação que é o seguinte, ela transporta bastante peso com valor alto. Você pegar combustível, o valor é alto e tem peso. E aí você bota isso por quilômetro rodado, eu acredito que, sim, o ferroviário seja muito competitivo. Verdade. Perfeito. Muito bem, muito legal. Eu não acredito que a gente tenha tempo ainda para mais perguntas, mas também a gente abordou algumas que foram lançadas aqui, né, pelo chat. Uma pergunta nossa, René. O projeto BR do Mar, né? Você poderia detalhar um pouquinho do que se trata o projeto BR do Mar, né? Que maneira esse projeto vai proporcionar maior competitividade para a cabotagem? O que a gente poderia comentar sobre a BR do Mar que está em tramitação? Bom, esse é um projeto que tá nas mãos do governo e está sofrendo muitos questionamentos, inclusive alguns setores se sentem prejudicados, né? Mas, na verdade, a BR do Mar é uma visão de futuro. O Brasil não vai ficar com 210 milhões de pessoas, nós vamos crescer a população, nós vamos precisar de mais alimento, nós vamos precisar de mais logística, nós vamos precisar de tudo mais, porque o Brasil é o país da vez há várias décadas. A gente ainda não acertou a mão, mas nós temos tudo para ser. Nós temos território, nós temos produto, nós temos logística, o brasileiro é muito hábil em criar logística, em facilidade. Então, a BR Mar vem, num primeiro momento, para facilitar que mais empresas possam ser abertas, a ZBN, né, Empresa Brasileira de Navegação, por exemplo, que mais empresas ofertem transporte na costa. Isso vai criar uma competição. Se você falar em container, só tem 3, né? A Aliança, a Mercosul Line e a Login. Mas quando você olha para o granel, tem várias. Se você olhar para líquidos, tem várias, tá? Então, o que acontece? Se o governo liberar esse mercado, você terá mais navios para chegar nos portos, vai gerar mais serviço para prático, para rebocador, para o porto, para os transportadores, para as companhias de leasing,
para os armazéns, para os agentes, porque cada nova empresa que surge, se alguém montar uma nova empresa de transporte de cabotagem, o cara vai nomear agentes em toda a costa, agentes comerciais para capturar a carga, e vai nomear agentes operacionais. Aí já tem uma leva de emprego que vai surgir. Ele vai precisar comprar navio ou ele vai afretar. Como ele tem um misto aí, que a companhia precisa ter algum ativo próprio para afretar um outro, então, uma companhia, ela compra um navio, ela tem direito a afretar mais um. E, com isso, poderá também alavancar novamente os estaleiros brasileiros. Porque, o Brasil já foi um dos... Se vocês pegarem a biografia do Barão de Mauá e lerem essa biografia, vocês vão ver que o Brasil já foi um grande produtor de navios. Nós tivemos grandes estaleiros no Rio de Janeiro que fizeram navios gigantes. A Companhia Lloyd Brasileiro, que era uma estatal brasileira, que ela veio à falência em 1997, mas ela foi fundada lá em 1800 e bolinha, ela chegou a ser a 5ª maior empresa de navegação do planeta. Então, ela tinha serviço para os 5 continentes. Bom, não existe mais, mas a expectativa de novas empresas surgirem, você poder construir novos navios em território nacional, vai gerar demanda de aço, mão de obra, emprego, vai gerar mais transporte, competição, o consumidor final ganha. Ganha com isso, porque você vai ter competição, traz novos serviços, cada um precisa ser criativo, trazer novos serviços, novos preços, novos modais, e aí tudo isso acaba se tornando um grande ganha-ganha para a sociedade. Eu acho que, por que não experimentar? Se a coisa não andar, a gente pode rever? Sem dúvida. Perfeito, Renê. Tem uma curiosidade aqui do Rodrigo de Souza Melo. Como funciona a aquisição de um porto? É por concessão? Sim. É o que ele pergunta. No Brasil, lá atrás, os principais investimentos de um país sempre foram feitos pelos governos, né? Você pega um porto, você pega uma ferrovia, você pega uma hidrelétrica, uma companhia de energia, uma companhia de águas. Sempre foi o Estado que proveu isso, porque eram investimentos muito enormes para que a iniciativa privada pudesse fazê-lo. Com o tempo, o Estado precisou olhar outras coisas e acabou deixando os portos, em alguns momentos, desassistidos. Os portos acabaram sucateando por falta de manutenção, renovação de equipamento, atualização. Aí o porto passou a fazer concessões. Então, você tem concessões ao longo do Brasil, onde os portos são concedidos. O governo federal concede o porto, assim como você pega uma concessão de uma rodoviária numa cidade. Você entra numa licitação, você dá o maior outorga por 25 anos, você tem que pagar uma outorga, que é um prêmio para o Estado, você tem que pagar um aluguel mensal e uma participação do que você produz por 25 anos, podendo ser licitado por mais 25. Esse é o modelo de porto federal, estadual ou municipal, que ele está no ente público e ele pode ser licitado para uma empresa privada. E existe esse modelo novo, que eu citei há pouco, que é o TUP, que é o terminal de uso privativo. Se alguma empresa possui uma propriedade que tem limites com rios, ele pede uma autorização para a ANTAQ para fazer um porto fluvial. Se ela tiver com uma lagoa ou um rio de acesso ao mar, ou se ela tiver frente para o mar, ela pede também para a ANTAQ para fazer um porto marítimo. Então, ela consegue uma autorização e pode operar esse porto. Então, é nessa linha que se dá. Perfeito. Muito interessante, Renê. A gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso evento. O Thiago deve estar entrando aí. De antemão, já agradecer a participação de todo mundo que escreveu no chat. Do meu lado também, em nome do Gelog, Renê, agradecer imensamente a sua participação, a clareza aqui com que foi passado, né, todo esse conhecimento, essa disseminação de ideias, para a gente agrega muito. Esse é um dos objetivos
do nosso grupo, né, junto ao CRA, de sempre estar propondo essa troca de informações, essa troca de conhecimento, né? A gente enxerga com muita riqueza isso de passar para estudantes, para o mundo acadêmico, para outros profissionais, o que acontece assim, a gente fica muito agradecido. Muito obrigado. Ok, foi um prazer ajudá-los. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, René, pela sua apresentação, contribuição para os profissionais da administração, né, estudantes também, outros profissionais que nos acompanharam aqui. Acompanhei aqui de perto, foram muitos os elogios. Então fica aqui o meu agradecimento em nome do CRA São Paulo. Agradeço também ao meu xará, Thiago Toni, que conduziu muito bem aí a nossa conversa. Quero também agradecer a Yoka Yamamoto, que está aqui nos nossos bastidores também. Deixa eu colocá-la aqui só para ela dar um oi. Obrigado, viu, Yoka, pela contribuição aí também, né, que você participou, sempre participa bastante das atividades do Geolog. E então, vou passar aqui agora os recados finais aqui para o pessoal que está nos acompanhando, lembrando que a pesquisa de satisfação eu já coloquei aqui para vocês no chat, o certificado de participação, é só vocês acessarem o link aqui também, digitar o CPF que vocês vão solicitar, ele chega em até 2 dias úteis. Deixa eu ver aqui mais. Bom, acho que é isso, principalmente a pesquisa, o certificado, já está tudo ok. Quero agradecer novamente a audiência de vocês aí que nos acompanharam nesse encontro, deixar alguns recados finais que eu também não posso esquecer. Não sei se vocês já conhecem a editoria ADM CEO, a gente entrevistou alguns CEOs que são administradores registrados no CRA São Paulo, e eles compartilharam um pouco da trajetória deles, os ensinamentos que eles tiveram ao longo da sua carreira profissional, muito interessante, eu gostei muito dessas entrevistas que foram conduzidas pela Maria Rita Werneck, nossa profissional e apresentadora aqui no canal também, então fica essa dica para vocês acessarem lá depois nós já temos 4 vídeos disponíveis, amanhã vai liberar mais um, segunda mais um e terça o último vídeo. Então, são 7 vídeos que vocês vão ter de experiências de administradores que cresceram aí na vida, né? Que são pessoas comuns como nós, que foram desafiadas e chegaram no topo aí em grandes empresas. Então, com certeza será inspirador para a gente. Fica essa dica aí para vocês, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se até agora você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, venha fazer parte desse time de mais de 25 mil inscritos, segue a gente lá no Instagram também, para ter acesso rápido e fácil às nossas informações sobre a agenda de eventos, informações sobre a profissão, recomendo muito, tá bom? Então, um forte abraço, gente, vejo vocês terça-feira, que nós temos mais um encontro aqui, vou colocar o link aqui do nosso evento de terça-feira para vocês se inscreverem também. Um forte abraço, tchau, tchau.